Sucesso no campo. Oferecimento Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Olá, boa tarde, pontualmente meio-dia, quinta-feira, 20 de novembro. O delegado Humberto Teófilo, ele atua em Goiânia e com a equipe da Polícia Militar e Vigilância Sanitária, visitaram alguns estabelecimentos de produção e venda de alimentos que vinham sendo denunciados pela população. O flagrante, gente, foi um absurdo. Culminou em prisão em flagrante porque o cidadão empresário estava trabalhando numas condições bêbado, sem camisa, descalço, num local que tinha até bosta de cachorro. Olha, nós tratamos também de segurança em vários aspectos. E, em alguns casos, a segurança chega a qualquer indivíduo da sociedade, independente de onde ela esteja. Então, hoje, nós vamos fazer um bate-papo com o delegado Teófilo, aliás, Humberto Teófilo, que ele está em Goiânia e teve um caso que foi uma verdadeira aberração por lá, numa fiscalização, vamos dizer assim, para falar direito, um chiqueiro que vendia pastéis. Doutor, boa tarde. Como que se chegou àquele estabelecimento? Boa tarde, Fabério. Boa tarde a todos aí que nos acompanham. Então, essas operações, elas já vêm, nós estamos realizando, já tem 30 dias, de 30 a 40 dias, tá? Visitando os estabelecimentos, tá? Nos quais foram alvos de denúncias anônimas, tá? Estabelecimentos insalubres que não têm alvará da vigilância sanitária. E nessas várias visitas, nós visitamos mais de 15, chegamos a interditar 12, tá? Nós deparamos que nesse local que eu falei que é a cozinha do horror, tá? Essa cozinha do horror que estava lá no Parque Oeste Industrial, aqui em Goiânia, ao adentrarmos no local, nós já deparamos com um cara sem camiseta, descalço, bêbado, que estava produzindo salgado, fazendo salgado e também fazia pastéis. Ele entregava todos esses produtos para feiras livres de Goiânia. Nós entramos no local e deparamos com uma total imundície. Um local insalubre, como você mesmo disse, um verdadeiro chiqueiro, um cheiro horrível, panelas sujas, os alimentos inadequados, cheio de barata. Cachorro, né? Cachorros, fezes de cachorros espalhada para todo lado. E nós não tivemos outra alternativa a fazer a prisão em flagrante dele, tá? Por infração de medida sanitária preventiva, que é um crime. E, além disso, ele nos desacatou, xingando, falando que era trabalhador, que estava lá trabalhando e que a gente fez vários xingamentos para a nossa equipe. E ele também foi preso aí por desacato e foi autuado em flagrante. Eu até disse a ele, olha, trabalhador, o trabalhador verdadeiro, ele não quer transmitir nenhuma doença para a pessoa. Pelo contrário, o trabalhador do bem que está produzindo alimento, no mínimo que ele tem que ter asseio, né, respeitando as pessoas que irão consumir aqueles alimentos. Então, nós fizemos uma dessas prisões, além das outras interdições que nós fizemos, né, em datas precedentes. Delegado, quando a gente se depara muito com isso na sociedade, né? Quando eu quero justificar o meu erro, eu aponto o erro de outro. Então, eu sou trabalhador, quando eu sou pega no trânsito, porque eu parei só um pouquinho e o agente chega e me multa, mas eu sou meio radical com as coisas, que eu falo que basta que eu faça o meu
e sempre todo mundo pensando isso, e nós vamos ter uma sociedade extremamente fácil de lidar. O Código de Trânsito não diz que se eu parar um pouquinho em fila dupla é permitido. Então não tem isso lá no Código. Então eu falo que todo mundo, e eu sou contra a direção, essa história de vamos fazer educação de trânsito. Não, a educação de trânsito é multa, porque todo mundo está habilitado e passou por provas, passou por estudos, e ele sabe do código. Se ele não sabe é porque ele já se esqueceu, ou porque ele nem aprendeu, fez alguma coisinha lá e passou por cima. Mas então é que ele aprenda na prática, levando multas. A minha sugestão de investimento na educação de trânsito é essa. E assim como, quando a gente tem um estabelecimento comercial ou de produção, como era esse aí, então ele não vendia ali na porta, ele era fornecedor, é isso? Fornecedor para feiras livres e tinha bancas, né, em várias feiras livres. Então significa que o comprador dele também sabia das condições, porque ninguém compra inocente. E esse papo de falar que eu estou trabalhando, gente, bêbado, sem camisa, descalço, fazendo massas, mesmo que fosse em um ambiente bonitinho, já estava errado, né, doutor? Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que prisão não vai resolver muita coisa, né, no nosso país, a gente sabe disso, mas o que é mais importante é mostrar, primeiro, para a população que ela tome cuidado ao consumir alimentos em determinados locais. Eu vejo aí como um choque de realidade para todos que estão comendo em determinados locais, não sabem a procedência, acaba se arriscando e acaba pegando uma intoxicação alimentar que pode até matar. E quando a gente está no outro dia, a gente se sente mal, né, dá uma diarreia, enfim, a gente vai perceber o que eu comi ontem, né? Nesses locais insalubres, esses locais que, infelizmente, nós fomos em pastelarias, nós fomos em açaiterias, nós fomos em buffet conhecido, nós fomos em locais que produzia bolos, nós fomos em locais que produzia conservas de piqui, tá, e pimenta, ou seja, diversos ramos, todos interditados pela insalubridade e falta de alvará da vigilância sanitária. E o que mais me espanta é o seguinte, muitos deles faz a venda na plataforma, tá, de aplicativo, e tem fotos lindas, maravilhosas naquele estabelecimento, e a pessoa escolhe, e quando você vai no local, na loja física, você vê aquela imundícia, aquela porcaria, e você vê tanto o consumidor está sendo enganado. Inclusive, eu até defendo que as plataformas tenham, primeiro, uma corresponsabilidade em relação a essas fotos que são postadas, e também, para que a pessoa seja admitida numa plataforma dessa, a plataforma tinha que exigir, pelo menos, no mínimo, o alvará da vigilância sanitária. Esse pessoal nem alvará da vigilância tinha e já cadastrava na plataforma. E vou falar uma coisa para piorar, viu, família? Tem gente que tem 15 nomes fantasias cadastrados no iFood. Por exemplo, Açaí Bueno. Se eu filmei e falei que aquele local foi interditado, ele tem mais 12 nomes, ou seja, Açaí Mega Bueno, Super Açaí, Açaí também, ou seja, espalhados, né, no iFood. Então, a situação realmente é preocupante, porque nós temos que zelar pelos direitos do consumidor, e que essas pessoas estão fazendo, essas pessoas que eu falo que não é trabalhador, na verdade estão assim, fazendo com que as pessoas possam ter uma intoxicação alimentar que não está nem aí, está visando apenas o dinheiro, quer ganhar o dinheiro e pronto. E mais que isso, estas pessoas estão atrapalhando quem trabalha decentemente. Depois do intervalo tem mais informações. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Somos inovação.
Somos tecnologia. Somos pessoas. Somos a Núcleo Agrícola. Há 20 anos, levando o que há de melhor em sementes, nutrição e proteção de plantas. Aqui compartilhamos a paixão em produzir e colher bons resultados. Nosso foco é estar ao seu lado, ajudando no que for preciso, porque aqui você é mais que um cliente, é um cliente amigo. Núcleo Agrícola. A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece. Porque para nós, não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem para a Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí. Mais um ano que chega ao fim. É o campo que segue firme, forte e cheio de esperança. Cada semente plantada, cada colheita feita, é fruto da fé, do trabalho e da dedicação de quem acredita no agro brasileiro. O Sucesso no Campo agradece a cada produtor, a cada parceiro e a cada empresa que caminhou conosco neste ano de 2025. Juntos mostramos conquistas, contamos histórias e fortalecemos ainda mais o nosso campo. Que o novo ano traga novas sementes de prosperidade, união e amor pela terra. Que 2026 venha repleto de boas colheitas e novas oportunidades. Feliz Natal e um próspero ano novo. Sucesso no campo, sempre ao lado de quem produz. Ficaram os benefícios para o trabalhador rural depois da reforma previdenciária, em especial a aposentadoria. Nós conversamos com um especialista no assunto. Senhores, hoje eu estou recebendo aqui Alexandre Assis, é advogado especialista com aposentadorias e benefícios para trabalhadores rurais. Então, nós vamos falar aí dentro de todas as reformas que têm ocorrido, se isso está afetando ou não. E se afeta, é positivamente ou negativamente? Com esse governo, eu acho que não tem nada positivo. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Tudo bem? Tudo bem. Fala para mim que eu estou errada. É positivamente? Na realidade, o que acontece? A gente teve uma reforma na Previdência que surtiu efeito a partir de 13 de novembro de 2019. Essa alteração, de fato, ela não impactou os benefícios para os trabalhadores rurais, mas impactou diretamente para os trabalhadores na zona urbana. E quais são esses impactos? O que acontece, Fabélia? Hoje, o trabalhador rural ele não dispõe só da aposentadoria junto ao INSS. Ele dispõe de um rol de benefícios que, dentre eles, consta a aposentadoria por idade rural. Como a reforma não impactou diretamente para o trabalhador rural homem consegue aposentar com 60 anos de idade e a mulher com 55. Mas não são todos. Por quê? Porque existem algumas regras para poder qualificar esse trabalhador rural como segurado especial. Alexandre, quais são essas regras? Hoje, o trabalhador rural que pode ser inserido para ter direito a uma aposentadoria por idade rural, ele pode ser um empregado rural,
a depender da função que consta. Por exemplo, vaqueiro, trabalhador rural polivalente, serviços gerais, esses são enquadrados. Agora, por exemplo, operador de máquina agrícola, gerente de fazenda, esses não estão. Esse é um funcionário. Funcionário. Então, nós temos os empregados rurais. Alexandre, fora empregado rural, qual mais poderia ser? Um proprietário rural, um arrendatário, um parceiro, um meeiro. Então, essas pessoas, elas também podem ter direito a um benefício no INSS sem contribuir mensalmente. Tá, isso aí que eu quero chegar. Você mencionou aí aquele trabalhador, né, que é o dono da chácara e na displicência ele nunca contribuiu. Aí que tá. Se porventura a propriedade rural não exceder o tamanho de 4 módulos fiscais, que é um dos primeiros requisitos, ele pode ter direito a esse benefício, desde que ele comprove o efetivo exercício dessa atividade. Então, o INSS vai analisar. É um pequeno proprietário? Beleza. Traz a escritura, traz o CCIR, né? Eu planto hortaliças em gerais. Eu crio gado, né? Às vezes para engorda, recria, né? Ou às vezes eu tiro leite. Quais são os documentos que você tem? Quais são as notas de compra, de venda que possa comprovar essa atividade? Inscrição estadual. Então, todos esses documentos, eles podem ser apresentados ao INSS como prova material da atividade que ele exerce. E se porventura restar comprovado pelo menos 15 anos dessa atividade rural e a idade, porque são 2 requisitos cumulativos. Então, o homem tem que ter 60, a mulher 55, e eles têm que comprovar para o INSS pelo menos 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Comprovado isso, o INSS concede o benefício de aposentadoria por idade rural no valor de um salário mínimo. Se porventura não é um proprietário, né, porque nós temos muitas pessoas que trabalham ainda de forma informal. Então não tem um contrato, né, não tem um documento que comprove efetivamente aquele exercício. Existe ainda a possibilidade da gente comprovar essa atividade com indícios da atividade rural. Então eu vou fazer um questionamento para você de um caso verídico que eu até comecei a investigar as informações para ver se eu conduziria até você esse caso. Então, vou começar a condução agora. O homem trabalhava no cultivo de mandioca lá numa área que era do pai dele. E ele e a esposa cultivavam a mandioca e vendiam na feira. O homem morreu. A mulher sem benefício, ela já tem idade, eles passaram esses anos todos, né? E ela está sem benefício e ela sozinha não tem condição mais de fazer o plantio e a colheita da mandioca. Entendi. E é um excelente caso. Como eu disse inicialmente, não é só a aposentadoria que o trabalhador rural tem direito. Existem outros benefícios. E nesse caso concreto, é a pensão por morte rural. Eu sei que vai ser complicado, vai ser difícil às vezes comprovar através de documentos, porque muitas vezes essas pessoas, por falta de informação, mesmo que elas vão a uma agropecuária, alguma loja que vende, né, produtos agrícolas, ela não pega a nota fiscal da compra de uma enxada, não pega a nota fiscal da compra de uma semente, de um arame, de fio, não pega. Mas às vezes ela tem um cadastro. Aí a gente consegue indícios da atividade rural. Quais poderiam ser? Se ela tiver um cadastro, né, em uma agropecuária, que às vezes consta lá o endereço, que eles moram na zona rural, pode ser utilizado. Se eles forem casados no civil, a certidão de casamento... Acho que eu já questionei isso. Não tem. Não. Mas tem filhas registradas no nome dos dois, filhas já adultas. Entendi. Aí já seria o outro documento que eu iria falar. Porque tanto na certidão de casamento como na certidão de nascimento consta a profissão para o homem. E normalmente sempre se colocou, principalmente no passado, lides doméstica, do lar para a mulher. Só que se porventura tiver cadastrada a profissão que seja alguma vinculada à zona rural, como por exemplo, vaqueiro, trabalhador rural, lavrador, essa profissão, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pode ser estendida para favorecer a mulher, porque a mulher sempre acompanhava o homem no campo. Alexandre, na certidão de nascimento não consta a profissão, qual outro? Será que esses filhos estudaram escola rural? Será que tem ficha de hospital que consta o endereço rural? Então, tem vários documentos que possam trazer essa informação.
ou a profissão do homem, ou então o endereço lá rural. da zona rural. Isso. E aí você até adentrou em outro ponto, que se porventura eles não são casados no civil, gera até um pouco mais de complexidade, porque vai ter que ser comprovada a união estável dentro do processo também administrativo. Mas é possível também comprovar. Tá? Então, um dos benefícios que o trabalhador rural tem, ou os dependentes, que é nesse caso, é também a pensão rural. E ela é concedida através da comprovação da atividade rural. Então, de repente, ela não consegue fazer ali a aposentadoria dela, mas ela pega um benefício de pensão por viuvez. Sim, se porventura ela também já tiver a idade de 55 anos e tiver, né, trabalhado na roça, na zona rural, por mais de 15 anos, ela pode ter os dois benefícios. Ela pode acumular tanto a aposentadoria, que é um direito dela, e a pensão por morte, que era um direito do esposo, mas estende a ela na condição de dependente. Então, ela pode acumular a aposentadoria por idade rural e a pensão por morte rural. Bom, aqui eu já estou fazendo até consulta, tá vendo, gente? Eu tenho certeza que isso se estende a muitas pessoas. E quando a pessoa chega à idade de se aposentar, isso independente, esteja no centro urbano ou a gente está falando da idade, e aí? Eu tenho que olhar a minha contribuição. Por exemplo, minha primeira carteira, quando eu assinei a carteira pela primeira vez, eu tinha 15 anos. E olha que meu patrão estava pegando no meu pé para eu levar a carteira e eu perdi alguns benefícios porque a Constituição foi foi lá, né, assinada em 88, em outubro, e eu estava na loja desde junho. Então, eu fiquei até ali enrolando, não tinha ainda carteira de trabalho. Então, eu já perdi ali algumas coisas que eram anteriores à Constituição. E aí, então, se eu fosse me aposentar por tempo, já tinha. Fabélia, e essa indagação ela é muito interessante e é até bom chamar a atenção, né, de quem estiver ouvindo ou repassar essa informação, porque muitas pessoas ainda têm a informação errada de que se você tiver a carteira assinada vai te prejudicar, vai prejudicar o acesso a um benefício. E é o que eu sempre falo, pelo contrário, né? Depende se porventura o registro ele for incorreto. Por isso que é necessário, às vezes, perguntar ao contador ou advogado de confiança qual a função que coloca para não poder prejudicar. Mas a pessoa que trabalha na zona rural, se ela trabalha efetivamente como um empregado, tem que assinar a carteira de trabalho. Primeiro porque a legislação trabalhista fala... Já exige. Né, que tem que assinar a carteira dentro de um prazo. E se porventura a carteira de trabalho dessa pessoa estiver assinada, ela tem uma segurança maior junto ao INSS. Muitas pessoas às vezes ficam com medo. Alexandre, mas se assinar a carteira, no caso do homem, eu não aposento com 60. Depende da função que for registrada. Tiver lá a função vaqueiro, serviços gerais, trabalhador rural polivalente, você ainda mantém o direito de conseguir a aposentadoria com a idade reduzida de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Agora, se colocar operador de máquinas agrícolas, realmente ele não vai ter direito a essa redução. Então, assim, por outro lado, ele também vai ter direito a uma aposentadoria com uma remuneração melhor, né? Porque ele normalmente vai ter um salário diferente daquele da outra outro. Função, com certeza. E o empregado, diferentemente do pequeno proprietário, de um parceiro, um meeiro, comodatário, o empregado, como ele tem salário, ele não aposenta só limitado ao salário mínimo. O INSS vai fazer uma média de todas as contribuições que ele teve, obviamente, no meio rural. Então, ele pode ter um benefício com um valor mais alto. Mas voltando à sua pergunta, como aposentar, né? Completei a idade. O INSS ele trabalha de forma provocativa. Então, você tem que provocar o INSS. Se você completar a idade, no caso de 62 anos, para poder aposentar por idade, e às vezes você tem 15, 20, 30 anos de tempo de contribuição, o INSS não faz essa concessão automaticamente. Se você não entrar no aplicativo, fazer o requerimento, contratar alguém para fazer ou ir ao INSS, o INSS não faz essa concessão automática. Não é porque eu tenho tempo de contribuição, completei 62 anos, que minha aposentadoria vai chegar. A ser concedida automaticamente. Não, pelo contrário. Eu já peguei vários casos, inclusive, em que a pessoa poderia ter aposentado há 2, 3 anos e pelo fato de inobservância, ela não aposentou.
Então, a pessoa tem que ficar atenta a isso. E aí ela recebe isso cumulativo? Não, só recebe da data que você provoca. Entendeu? E é interessante falar que, Alexandre, eu não sou um pequeno proprietário, eu não sou um pequeno produtor rural. E aí, se eu não sou e eu já fujo daquele requisito de 4 módulos fiscais, eu não vou aposentar quando eu completar a idade de 60 anos ou mulher de 55, porque minha propriedade é maior. O que eu faço? Aí tem que contribuir. Tem uma categoria no INSS que é o contribuinte individual rural. É justamente a pessoa que não preenche os requisitos do segurado especial, que é esse pequeno produtor rural, essa pessoa que explora uma atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, o grande já é uma atividade empresarial, né? Quando a gente fala de lavoura, normalmente já é uma atividade mecanizada. Então, tem uma infraestrutura ali por trás. Então, ele já não é segurado especial, mas ele é um contribuinte individual rural. E aí, ele faz a contribuição mensalmente. E aí, ele pode contribuir sobre o valor do salário mínimo ou pelo teto, que hoje está dando aproximadamente R$ 8.157. Aí, ele paga uma alíquota sobre esse valor. E aí, eu até chamo a atenção. Às vezes, alguém está ouvindo e fala, vou começar a pagar. Não paga sem alguma assessoria. Por quê? Eu já vi vários casos, principalmente de profissional liberal, médico, dentista, que faz uma declaração de imposto de renda alta, só que na hora de pagar o INSS, pagava sobre 2 salários. E a legislação, ela exige que você efetue a contribuição previdenciária proporcional ao seu ganho, ao seu faturamento. Então, eu vou lá e declaro que eu faturei R$30 mil. E eu vou e pago o INSS sobre 2 salários. 3.036. Tem uma discrepância aí. Então, a Receita Federal normalmente notifica essa pessoa para que ela faça a complementação da diferença do valor que ela pagou para o teto. Porque se ele teve um faturamento acima do teto, ele também não vai pagar acima do teto, mas até o teto ele teria que pagar. Então, é importante ter uma assessoria para poder fazer esse recolhimento de forma segura. E, por exemplo, ali no caso, como você está falando aí do registro adequado, a cozinheira, porque eu posso ter cozinheira de restaurante, a cozinheira de buffet, quando ela é cozinheira lá na fazenda? Fabélia, cozinheira, caseiro, eles moram na zona rural, certo? Uhum. Mas a atividade fim deles é rural? Vou mudar. O vaqueiro, qual é a atividade fim dele? Cuidar do gado, isso, né? Cuidar ali do curral. Qual que é a atividade fim da cozinheira? Fazer comida. Não é uma atividade rural, independente de onde você faça. Ah, é? Isso. Pega muito também para caseiro. Então, assim, se... Caseiro também, ele não também é não. Atividade rural? Porque ele não está cultivando, né? Ele não está criando animais, ele não está plantando. Então é o mesmo caso da cozinheira. É o mesmo caso da cozinheira. Uma ajudante, uma auxiliar de limpeza. Com certeza. Também não é atividade, Não. mesmo que ela esteja sendo praticada na zona rural. Com certeza. E assim, a maioria das pessoas não sabem disso. E quando elas chegam e a gente informa isso, elas são pegas de surpresa. Por isso que eu falo que a questão do registro também, para poder beneficiar a pessoa que trabalha lá, ela deve ser acompanhada de uma assessoria. Porque aí, você não me perguntou, mas eu sei como funciona. Aquela cozinheira, às vezes, ela não só cozinha. Ela planta, tem uma horta ali, ela que cuida. Às vezes, naquela fazenda, tem uma represa, ela que vai lá e joga ração para os peixes. Então, a atividade dela não é exclusivamente cozinheira. Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falo que tem que ter uma assessoria, porque para poder beneficiar esse trabalhador, teríamos que colocar serviços gerais, trabalhador rural polivalente. Porque se a pessoa exerce mais de uma função lá dentro, tem que observar isso. Porque se você colocar cozinheira, ou no caso do homem, ou até da mulher, caseiro ou caseiro, essa função não dá o direito a eles de eles requererem e terem concedido a aposentadoria com a idade reduzida. E o termo lá, hoje ainda tem CBO e tal, para trabalhador rural polivalente? Tem. Tá em CBO, dia. Tá em dia. E assim, hoje é o que normalmente a gente sempre recomenda que coloque, né? Porque o trabalhador rural polivalente é a pessoa que faz várias atividades ali na roça. Não, e na realidade, hoje as coisas vão separando muito, mas, por exemplo, a mulher que está ali na casa,
Vamos falar na casa de campo. Ela bota talvez ali ela vai recolher ovos, ela vai alimentar as galinhas, ela vai alimentar, como você falou, os peixes. Então ela tem atividade o tempo todo. E muitas das vezes essa mulher ela vai para a roça para acompanhar o esposo. Então o esposo normalmente é registrado como vaqueiro, serviços gerais, alguma coisa, e ela é registrada como cozinheira. Mas ela ajuda também ele. Às vezes ela vai apertar um gado, às vezes levar alguma coisa. Então assim, tem que ser observado, porque se você registrar essa funcionária como cozinheira, caseira, ela não vai conseguir aposentar com a idade reduzida de 55 anos para a mulher. Alexandre, mas ela aposenta quando ela completar 62 anos? Aposenta. Porque a idade urbana... porque a gente tem várias modalidades de aposentadoria, principalmente depois da reforma. Então, a idade urbana, que é uma aposentadoria que a gente chama de programada, que ela não tem, vamos falar assim, curvas. Homem com 65 anos, mulher com 62 anos, desde que tenha 15 anos de contribuição. Não tem discussão quanto a isso. E aí, para o meio rural, a gente reduz a idade do homem e da mulher. Então, e para o empresário também pode? Entra nessa aí de 62 anos, para a mulher 65? E para o homem, 65. E 15 anos? E 15 anos. Mas aí o que acontece? Igual o seu caso, que você começou a trabalhar há muito tempo. Então, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição que, via de regra, ela foi extinta. Uhum. Ela só é aplicada de forma transitiva para alguns casos, ou seja, para pessoas que já tinham uma contribuição bem avançada quando teve a reforma da Previdência. Então, tem as regras de transição para pessoas aposentarem por tempo de contribuição. Então, ainda existe, mas são para poucas pessoas. No meu caso mesmo que eu tenha, 10, 12 anos de contribuição, considerando a minha idade, eu só vou aposentar quando eu completar 65 anos. E olha lá, porque daqui até lá já vai ter mudado. E, sinceramente, eu concordo, nós estamos em pleno vigor, nós estamos em plena saúde, atividade. Então, não dá para a gente ficar se aposentando. Então, eu sou favorável às mudanças. Agora, eu também sou favorável à assistência àqueles que com menos idade estão necessitando. Porque, vamos lá, o INSS deixa uma pessoa para fazer uma perícia, deixa 6 meses, 1 ano na fila de espera. E isso é verdade. O que acontece? Na Constituição Federal, nós temos um tripé. E nele nós temos a Previdência Social, que é atendida através do INSS. Nós temos a assistência social, aí entra a essas pessoas que necessitam mesmo do assistencialismo. Via de regra, os benefícios assistenciais, que são 2, que estão previstos numa lei que chama Lei Orgânica da Assistência Social, é o benefício assistencial à pessoa idosa e o benefício assistencial à pessoa deficiente. Eles também são atendidos pelo INSS. E nós temos a saúde, que é atendida pelo SUS, Quanto à Previdência, eu também concordo, porque a expectativa de sobrevida hoje do brasileiro aumentou bastante. Uhum. Hoje a média de expectativa de sobrevida do homem é de 77 anos. Da mulher deve ser uns 90. A mulher é maior. Normalmente dá uma diferença de 2, 3 anos da mulher. E o que acontece? Eu estava até acompanhando na época da reforma, eles fazendo comparativos com outras previdências. A Previdência Social no Brasil, a arrecadação para ela é muito alta. Se você pega a Lei 8.212, de 91, onde trata quais são as fontes de arrecadação, elas são inúmeras. Inclusive, para quem trabalha no campo e produz, tem lá um desconto do INSS. Tem. Vou comercializar grão, no transporte tem, eu vou fazer a venda de leite, tudo tem um desconto do INSS. E até um ponto interessante que esse desconto do INSS não gera direito para aquele produtor aposentar. Tá? Não, inclusive aqui na folha de pagamento das empresas, o empresário ele paga um percentual e que esse percentual também não é dos funcionários, não é de ninguém. É uma fonte de arrecadação. Então, assim, a fonte é gigante. E aí, na época, eles estavam discutindo que toda a arrecadação, então ela vai lá para um fundo, esse fundo ele teria que ser colocado para capitalização, ou seja, ele girando dinheiro, para ter lucro, obviamente, aumentar para poder pagar as pessoas inativas. E hoje a grande discussão é essa. Está aumentando o número de pessoas inativas e diminuindo o número de pessoas ativas, contribuintes, registradas e que realmente contribuem para a Previdência. Mas, em relação ao trabalhador rural, até a legislação ela fala, esse trabalhador rural que não é empregado,
né? Que ele é, vamos falar assim, ele não é informal porque às vezes ele pode ser um pequeno produtor, um pequeno proprietário. Como que ele contribui para ele ter direito a esse benefício? Porque ele não está pagando diretamente. Aí a lei fala que ele paga sobre a comercialização dos produtos dele. Então, se ele comercializa, ele vai estar contribuindo no INSS. Então, é como se fosse uma contribuição indireta, mas só vale para os pequenos produtores. Para os grandes, além de contribuir sobre a comercialização dos produtos, ele também tem que pagar individualmente a contribuição dele. Ok, Alexandre, eu quero agradecer a sua participação conosco e a gente volta a falar sobre isso, porque sempre tem atualizações, sempre tem, então, as alterações e sempre tem dúvidas. Com certeza. Obrigado pelo espaço e me coloco à disposição para vir novamente. Depois do intervalo tem mais informações. A Agri Company tem a missão de proteger o patrimônio, o negócio e a harmonia familiar do produtor rural. Uma empresa que conta com equipe multidisciplinar e especializada, com consultores com mais de 20 anos de atuação no agronegócio. Temos soluções inteligentes para endividamento rural, planejamento sucessório, planejamento tributário, assessoria na compra e venda de fazendas, governança, gestão financeira, reestruturação de RH e contabilidade gerencial. Produtor rural. Organizamos o seu negócio. Mídia e CIA, quase 30 anos no mercado. Somos especialistas em comunicação visual. Com nossos equipamentos para impressão UV de alta qualidade, focamos em atender o agronegócio na linha de placas em poliondas para campo ou lavoura, utilizadas na demonstração de sementes, cultivares, híbridos, fertilizantes, agricultura de precisão e outros. Sua marca merece destaque e nós fazemos acontecer. Entre em contato e transforme sua identidade visual com a Mídia e CIA. A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade, com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. Prepare-se para a emoção! No dia 29 de novembro de 2025, acontece o Campeonato Goiano de Rally de Regularidade. A quarta e última etapa será em Colinas do Sul, na Chapada dos Veadeiros. Quem será o campeão goiano? Venha viver essa aventura! Inscrições limitadas. Reúna a família e os amigos. Não fique de fora dessa disputa emocionante. Apoio: Prefeitura de Colinas de Sul e Governo de Goiás. Realização: Falgo, Federação Goiana de Automobilismo. Cefego. Inscrições pelo site rallyborapragoiás.com.br. Bora pra Goiás! Junte-se a nós e faça parte da história. Mais um ano que chega ao fim. É o campo que segue firme, forte e cheio de esperança. Cada semente plantada, cada colheita feita, é fruto da fé, do trabalho e da dedicação de quem acredita no agro brasileiro. O Sucesso no Campo agradece a cada produtor, a cada parceiro e a cada empresa que caminhou conosco neste ano de 2025. Juntos mostramos conquistas, contamos histórias e fortalecemos ainda mais o nosso campo. Que o novo ano traga novas sementes de prosperidade, união e amor pela terra. Que 2026 venha repleto de boas colheitas e novas oportunidades. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sucesso no campo, sempre ao lado de quem produz. Os assuntos ambientais, eles trazem uma preocupação para o produtor. As últimas informações têm causado muita confusão. Mas a maioria das cobranças que estão sendo comentadas, ou elas já existem ou já estavam previstas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as delimitações que o ano está propondo para a gente. Essa delimitação é sobre questões de pagamentos das questões ambientais, principalmente envolvendo água. Porque agora, sabe aquela
informação de que cobraria a água consumida lá na propriedade rural? Pois sim, chegou o momento. Já vai começar. E para o ano que vem, tem algumas questões já de ter que pagar, ou você vai receber infração, e, enfim, é muita coisa. Então, eu estou com duas moças aqui para nós falarmos, Karina Testa e a Michele Mantelli. E eu vou começar com a Karina. Karina, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Karina, a gente está vendo aí que a partir de janeiro, o produtor pode estar aí cometendo algumas infrações, mas você estava me falando que não é de agora, não. Já são ações permanentes, agora que está tendo mais notícias sobre ela. O que é? Exatamente, Fabélia. Essa última semana a gente viu aí percorrendo os grupos de WhatsApp várias mensagens relacionadas a questões ambientais. Inclusive teve uma que eu acho que eu recebi de 4, 5 pessoas falando sobre assim, coisas que rotineiramente o produtor rural eles faz no dia a dia a partir de 2026 vão ser consideradas infrações e eles vão ser autuados. Além disso, uma mensagem também sobre a questão da outorga, da questão de recursos hídricos. Então a gente está vendo um movimento muito grande em relação a essas questões. E preocupação. E preocupação, claro, né? Porque vai mexer no bolso, não só no bolso, mas na regularidade ambiental do próprio imóvel. E aí, em relação a essas mensagens, né, que estão circulando e que geram essa preocupação, a gente veio aqui trazer alguns esclarecimentos, né? Então, eu pego como exemplo essa mensagem falando sobre coisas rotineiras que os produtores fazem nas propriedades e que eles precisam se preocupar. E aí, essa mensagem, ela vem trazendo várias coisas, né? Que, na verdade, a maioria daquelas, se não todas, elas já estão previstas como infração. Então, por exemplo, a queima de lixo na propriedade, de restos de cultura na propriedade. Isso, se ocorrer e houver uma fiscalização, desde hoje já é uma infração ambiental. Então, não é a partir de 2026 que vai passar a ser uma infração ambiental. O descarte de embalagens de defensivo agrícola. Se ele não seguir o procedimento da tríplice lavagem, da devolução no local correto, se for feito um descarte sem o que está previsto na norma, também já é uma infração ambiental. A intervenção em área de preservação permanente, né? O Código Florestal, ele traz uma série de situações que permitem a intervenção, né, para utilidade pública, enfim. Só para a gente deixar claro, essa intervenção seria ali uma travessia com uma rede de energia elétrica, uma ponte que seja necessária. Exato. É isso que é uma utilidade pública, é uma intervenção desta natureza. Exato. Não sou eu querer abrir ali e plantar um pé de manga lá dentro. Exato, isso é permitido, mas ainda assim esse tipo de intervenção também é necessário uma autorização do órgão ambiental. E aí tem um ponto, né, que chama muita atenção, às vezes, principalmente dos pecuaristas, sobre a possibilidade ou não do gado ele adentrar a APP para ter acesso ao curso d'água para beber água, né? O gado pode. O Código Florestal, ele traz essa possibilidade como uma possibilidade de baixo impacto. Mas o que é baixo impacto? Será que aquela passagem daquele gado, ela vai exigir uma supressão de vegetação nativa? Se exigir uma supressão, eu vou precisar, obviamente, de uma licença. Não, é uma passagem que eu vou limitar ela para ele passar sempre no mesmo local, para ele ter o acesso, aí sim, de fato, vai ser um impacto mínimo ali. Mas ainda assim, novamente, eu preciso analisar a legislação do estado onde eu estou, do município onde eu estou, para verificar se eu preciso de uma autorização, se eu preciso fazer um comunicado. E a quantidade de gado que eu tenho, né? Exatamente. Por quê? Porque, de fato, intervenção em área de preservação permanente demanda aí uma autorização, uma licença do órgão ambiental. Então, isso também já está previsto como uma infração. O que por trás disso a gente precisa entender, por trás dessas mensagens que acabam circulando e geram essa preocupação? Cada vez mais, a fiscalização ela tem ficado acirrada, né? Cada vez mais a gente tem à disposição dos órgãos ambientais ferramentas que permitam com que eles façam essas fiscalizações de forma mais célere, mais ágil. Então, eu tenho o uso de imagens de satélite, por exemplo, que permite que o órgão ambiental identifique supressão de dentro do próprio órgão, numa tela de computador, através de constatação de imagens de antes e depois, e tudo isso pode repercutir, então, em infrações ambientais cada vez maiores, né? Com maior agilidade.
os alertas, né, as plataformas, inúmeras plataformas que a gente tem aí, o PRODES, o MapBiomas, que eles geram alertas de desmatamento automaticamente. Então, são plataformas que elas se utilizam de imagens de satélite. O satélite, ele passa, ele identifica alguma alteração na cobertura do solo, ele gera o alerta. Esse alerta, ele pode ir para o órgão ambiental e o órgão ambiental validar aquilo e, se de fato ocorreu uma infração, um desmatamento, gerar o auto de infração. Então, o que a gente orienta, o que a gente explica para o produtor rural é que as infrações, elas sempre existiram, né? As sanções em decorrências de infrações, há muito tempo elas existem. Mas a fiscalização que ela está cada vez mais ágil, cada vez mais rápida e cada vez mais assertiva. Só que isso também não impede que ocorram erros, ocorram equívocos. E aí sim o produtor rural precisa ficar atento a isso. Karina, antes eu ficava lá na propriedade esperando o fiscal pessoalmente. Hoje o satélite faz isso e já manda para a plataforma e desta maneira já tem uma emissão de autuação com mais agilidade. E o produtor pode receber, aliás, o produtor vai receber isso dentro de um sistema também, de um e-mail, e ali é onde ele tem que ficar atento, né? Exatamente, né? Hoje a gente tem uma previsão na legislação de que o auto de infração ele deve ser direcionado ao endereço, né, do autuado. Então, esse endereço, onde que vai buscar esse endereço? Geralmente é o endereço que consta nesses sistemas de informação fornecidos pelo próprio produtor rural. Então, qual o endereço está no cadastro do CAR, por exemplo? Qual o endereço que está junto a um pedido de licença que foi elaborado? Então, esses endereços são utilizados para encaminhar o auto de infração. Então, lá da tela do computador, o fiscal ambiental ele vai receber um alerta dessas plataformas, ele vai analisar por imagem de satélite, pode ser que seja realmente aquilo, pode ser que não, vai gerar o auto de infração. Esse auto de infração vai chegar para o proprietário do imóvel rural, para o produtor rural, e aí ele tem um prazo para se defender. Né? E aí ele precisa ficar atento a isso. Esse prazo de defesa ele está ali antes do vencimento para ele dar a entrada na defesa, tem que ser antes do vencimento daquela infração? O que acontece? A gente tem um procedimento que é gerado o auto de infração e ali vem uma multa, e aí existe a possibilidade do produtor ele pagar aquela multa com desconto, ou então ele apresentar uma defesa, ele recorrer daquela multa. Esse recurso, quando ele é feito, essa defesa administrativa que a gente chama quando ela é feita, a partir dali vai iniciar um processo administrativo relacionado àquele auto de infração. Então, tem a apresentação de defesa, vai ter um julgamento. Se esse julgamento ele for confirmando o auto de infração, aí esse auto de infração, ele novamente, o valor fica disponível para ser pago, mas agora já com uma atualização, desde a data em que ele foi emitido, o auto de infração, com a possibilidade dele pagar, ou ainda um recurso que a gente chama um recurso de segunda instância, como se fosse um recurso de segunda instância. Então, um segundo recurso que ainda é possível de ser apresentado. Então, a defesa administrativa, que a gente chama de defesa prévia, e o recurso administrativo. E aí, no meio disso tudo, ainda tem inúmeras possibilidades, né? Tem a autocomposição, onde é possível fazer a conversão da multa, com descontos de até 60% e tudo mais. Mas o que a gente precisa ficar atento? O pagamento do auto de infração, ele não resolve o problema do produtor. Então, muitas vezes ele acha, não, eu não quero um desgaste, eu não quero apresentar uma defesa, porque mesmo que eu ache que está equivocado, eu não vou apresentar essa defesa. Vou pagar a multa para receber o desconto. Mas não é só isso, né? As repercussões são outras. Então, eu tenho uma repercussão na esfera administrativa, que é essa do auto de infração, mas eu também tenho que fazer a reparação do dano. E aí, isso vai repercutir, então, em outra esfera que a gente chama de esfera civil, que geralmente é com a intervenção do Ministério Público, né, para fazer essa reparação do dano. O que disso tudo a gente precisa pensar para 2026? O que o produtor rural ele precisa se atentar para 2026? Primeiro, a gente tem aqui no estado de Goiás o sistema do CAR que está migrando para o SIGCAR, que é um sistema estadual, então está saindo do sistema federal e migrando para o sistema estadual. A tendência e a expectativa é que a análise do CAR ela ocorra de forma mais célere, e ocorrendo essa análise do CAR, obviamente, o que tiver de irregular na propriedade vai ser identificado no momento da análise do CAR.
Então, se antecipar em relação a isso. Verificar o que tem dentro do seu imóvel de forma irregular. Às vezes você nem sabe que está irregular, né? Às vezes uma declaração que você fez, né? Porque como o CAR ele é autodeclaratório, às vezes alguma informação que foi declarada no CAR está equivocada. O local onde foi colocada a reserva legal está errado, é em área aberta, ou a APP está deslocada. Então, buscar essa informação... Às vezes são ajustes minúsculos. Exatamente, para evitar que dê algum problema no momento da análise do CAR. Sem contar o fato de que hoje, para emissão de qualquer tipo de licença, o órgão ambiental ele analisa o imóvel como um todo. Então, ele vai verificar se o imóvel como um todo está regular para emitir uma licença que você precise, eventualmente, para desenvolver alguma coisa ali dentro. Então, é fazer essa análise geral do imóvel, ver o que tem de irregular, o que não tem, o que precisa ser feito, e tudo que você quiser fazer daqui em diante, você sempre buscar uma assessoria para ti, uma consultoria para te auxiliar nesse momento. Não fazer sem essa consultoria, sem saber o que precisa. Por quê? O produtor, às vezes, tem muito na cabeça o que era no passado. Ah, mas meu pai, meu avô não fazia dessa forma. Mas os tempos foram mudando, as exigências foram mudando. Então, você se adequar a isso também é um passo importante para evitar essas autuações. Michele, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Michele está sumida. Michele, agora tem outras coisas e que são mais rápidas do que essas que a Karina colocou, né? Sim, a gente está vendo aí agora, como você já comentou, o início da cobrança de uso da água, né? Foi tão falada e chegou. E chegou o momento da água ser cobrada. E como é que está acontecendo isso? Então, isso já era previsto, né, na Política Estadual dos Recursos Hídricos, então agora, de fato, essa cobrança vai existir. Conforme as atividades outorgadas, né? Não é todo mundo, ninguém precisa entrar em desesperos, mas... E eu também não vou pagar preço da cidade com taxa de afastamento, tratamento de esgoto. Isso, não é um boleto da concessionária, é uma cobrança mais visando, né, ao uso consciente, né? Porque a água é um bem valioso que precisa ter aí a racionalização do seu uso. Então, considerando aqueles grandes usuários, né, já foi pensada nessa cobrança para tentar reduzir esses danos. E o valor arrecadado sobre essa cobrança do uso da água, ele é totalmente destinado à conservação de nascentes, recuperação, né, de nascentes e conservação de APPs, né, então é todo nesse projeto. Não é diferente do que as concessionárias aplicam aí na cobrança local aí do uso da água dentro da cidade. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você estava me falando aqui que esta que vai chegar, ou já está chegando, é uma cobrança retroativa. É como... Aí, para a gente fazer aqui para assimilar, é como aquela que eu recebo em casa. Eu recebo a do mês que eu já usei. Isso. Só que lá na zona rural, eu recebo a do ano que eu usei. Essas cobranças que estão vindo agora nesse mês de final de novembro, início de dezembro, elas são correspondentes aos anos de 2024 e 2025. E aí, a partir de 2026, começarão as cobranças, né, no primeiro semestre, referente aos anos aí que virão. Aí ela será semestral. Aí será semestral. Daqueles últimos 6 meses. São anuais, né? A cobrança é pelo uso anual da água, porque você tem um volume outorgado na sua outorga de uso da água, tem aquele lá, o volume anual, e em cima daquele volume anual declarado, você vai... Declarado não, né? Que isso é todo feito uma autorização. Vai ser feito um valor multiplicado por um coeficiente já pré-estabelecido que está dentro do decreto. Então, ele vai variar de acordo com a finalidade, com o tipo de captação, que pode ser aí superficial, quando é barramento, ou direto do curso hídrico, ou quando é subterrâneo, que é o caso de poço artesiano, né? Então, vai variar com esses fatores aí, né? Captação, finalidade e esse coeficiente. É uma multiplicação pelo seu uso anual, pelo coeficiente que está lá pré-estimado no decreto. Agora vamos imaginar que eu tenha água para o consumo ali da sede, com funcionários e tudo, que tem lavanderia, tem alojamento, cozinha, enfim. Mas aí eu tenho também a irrigação por pivô.
e eu tenho ali um confinamento. Então, Fabélia... Cada uma tem um coeficiente diferente? Primeiro que esse uso da água lá para a sede, ele não é cobrado, porque ela entra nos usos insignificantes. São volumes insignificantes, então isso não entra na cobrança. A gente vai ter valores aí maiores, né, para serem cobrados. A irrigação em si, ela não vai entrar nessa cobrança retroativa. A gente não vai pagar pelo uso de 2024 e 2025. Ela vai ser cobrada somente a partir do ano que vem, de 2026. E dentro desses dois, como você disse, né, que seriam dignos de cobrança dentro da lei, seriam valores diferentes, porque são coeficientes diferentes, com captações variadas e uso, finalidades diferentes. Tem também aquela situação do uso da água para pulverização. Inclusive, temos produtores que fazem captação da água da chuva e que eles têm uma contabilização ali de milhares de metros cúbicos que são economizados porque eles vão pegando ali dos seus depósitos de captação de água da chuva. Essa que vai usar lá também está sob o critério de cobrança? Não, essa captada na água da chuva? Não a captada. Ah, tá. O uso considerado lá para fazer a pulverização. Esse uso da pulverização também seria cobrado, a sua pergunta? Isso. Não, esse uso da pulverização não. Que é aquele lá que vai com os herbicidas, os inseticidas, esse aí não vai entrar. Somente aqueles que a gente faz as captações de outorga de volumes superiores, eles entram na cobrança, né? Agora, de pulverização, vai depender do seu volume também. Então, se for uma pulverização de grandes volumes, aí entraria, mas para pequenos, não. Certo. E para a gente estar aqui, porque o nosso tempo já está adiantado, qual é a orientação para o produtor nesse momento? Eu não sei se vai chegar para mim essa cobrança, esse boleto, por onde que chega, que dia que vai vencer? A SEMAD disponibilizou no site informações de que esses boletos estariam chegando por e-mail e de que, caso não chegasse, poderiam estar sendo, os produtores, os proprietários de uso, poderiam estar entrando em contato ou entrando no site da AGEVAP para a emissão desses boletos, que teriam validade de 60 dias para o pagamento e poderiam estar sendo contestados dentro desse prazo, né, conforme a pessoa concordasse ou não com o valor. Então, a gente vê aí essa importância de quem está de olho aí, né, que está atento a essas informações, está verificando ou está entrando em contato com seus consultores ambientais, né, para estar verificando esses documentos e saber se o dele está nas datas, se está tudo certo, se vai receber agora ou não atividade, conforme a atividade. E olha, senhores, isso aqui é válido para todo o estado de Goiás. Então, você que está aí em outro estado, né, você tem que estar atento às regulamentações do seu estado. Mas tem um detalhe lindo que a Michele me contou. A plataforma está ok? Está tudo funcionando? Eu posso entrar, digitar e tenho resolução? Não. Não tanto. Esse é o maior problema que a gente enfrenta, sabe? É porque os governos lançam e as coisas não estão à disposição. Então, a gente ainda não sabe. Na teoria, está tudo funcionando. Quando você vai lá dentro verificar, você não conseguiu nem tudo ainda, dá tão certo assim. Você simulou um e não conseguiu finalizar. Não. Então tá assim, sabe? Mas não conseguiu antes dela vir aqui para o estúdio. Pode ser que depois que saia, já esteja funcionando. Porque essas plataformas são assim, né? Eles estão lá tentando atualizar. E vamos até que conseguem, né? Isso, uma hora vai. Uma hora acontece. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês. Nós tivemos aí informações importantes e são aquelas que estão para já. Exatamente, a gente que agradece, Fabélia. Obrigada, Fabélia. Obrigada, Michele. Obrigada, Karina. Neném é para quando? Para março. Não. Você ainda vai vir aqui algumas vezes. Sim. Ainda demora, tá? E nós vamos ficando por aqui. E mais informações a qualquer momento. E também nas nossas plataformas sociais, que estamos no Instagram, no X, no nosso canal no YouTube. Todos são Sucesso no Campo. Um abraço para você. Sucesso no Campo. Oferecimento
Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.